Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Não tenho palavras para descrever a alegria que estou sentindo por estar com todos vocês, conectados à nossa casa querida, através não só da internet, mas também pelo pensamento. Vamos então nos imaginar chegando ao SEMA, nos abraçando como fazíamos quando nos encontrávamos pelos corredores ou ao entrarmos na sala para mais uma aula. E como sempre fazemos, vamos iniciar a nossa aula com a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E o trecho escolhido foi do capítulo 6, o Cristo Consolador, a vinda do Espírito de verdade. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, Espírito de verdade. E todos nós que estamos matriculados nessa escola abençoada que é a Terra, passamos por diversos tipos de aflições, pois a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Mas nesta encarnação fomos abençoados com o conhecimento da doutrina espírita, que veio nos esclarecer o porquê das nossas aflições e nos lembrar que temos um Pai de infinita bondade e amor, que nos enviou Jesus, o nosso guia e modelo, para nos ajudar a caminhar com fé e determinação. Então, já harmonizados, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Kardec e a todos os espíritos que junto a ele trabalharam na codificação dessa doutrina consoladora e libertadora. A nossa querida irmã Maria Angélica, que continua nos acolhendo, nos abraçando como filhos do seu coração, para agradecermos pela oportunidade de estarmos conectados a esta casa de Jesus para mais um estudo. E como somos eternos pedintes, vamos pedir que essa espiritualidade amiga continue nos sustentando, nos ajudando para que possamos aprender tudo aquilo que for necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, vamos começar a nossa aula, a segunda aula, o capítulo 2 do nosso livro, A Gênese. A primeira aula foi dada pela Eliana, a nossa companheira e amiga tão querida, que nos apresentou a introdução e o capítulo 1, o caráter da revelação espírita. Hoje nós vamos ver o segundo capítulo, onde Kardec nos esclareceu a respeito de Deus. Quem leu? Espero que alguns de vocês estejam dizendo que sim. Kardec didaticamente dividiu este capítulo em 4 subtemas. A existência de Deus, que vai do 1 ao 7, da natureza divina, do 8 ao 19, a providência, do 20 ao 30, e a visão de Deus, do 31 ao 37. Como podemos ver, seria impossível abordarmos os 37 itens. Por isso, nós pensamos aqueles itens fundamentais para a compreensão do assunto, esperando deixar aquele gostinho do quero mais, para que aqueles que não leram o capítulo sintam o desejo de lerem.
esta obra tão esclarecedora, um verdadeiro poema de amor que Kardec escreveu a respeito de Deus e da sua criação. Então, vamos começar com uma pergunta. Desde quando o homem tem a ideia de Deus? Já responderam? Se estivéssemos na sala de aula, com certeza vocês estariam respondendo. Desde todos os tempos. É um sentimento inato. Realmente, a ideia de Deus é um sentimento inato que acompanha o progresso humano, tanto no campo espiritual, moral, quanto no campo material. Foi evoluindo das crenças politeístas, onde se acreditava na existência de vários deuses, como o deus do fogo, o deus do trovão, o deus dos mares, para o conceito monoteísta, na crença na existência de um só Deus. Foi por isso que os espíritos responderam a Kardec na questão 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? E eles responderam: nunca houve povos ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. E esse sentimento intuitivo de Deus é uma das provas da existência do Criador. Porque essa intuição não existiria se não tivesse implantada no espírito como uma espécie de semente que vai germinando, crescendo, através das revelações trazidas a respeito de Deus, que vão acontecendo ao longo da caminhada evolutiva da humanidade. E como nós já sabemos, nós tivemos 3 grandes revelações, que foram trazidas por, isso mesmo, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Mas Moisés também nos apresentou um Deus antropomórfico. O Deus apresentado por Moisés era um Deus que tinha a aparência humana e sentimentos humanos. Ele era o Senhor dos exércitos, que daria a glória aos hebreus, livrando-os do jugo, da escravidão dos egípcios. Por essa razão, ele era um Deus para ser temido e não amado. Jesus, ao contrário, trouxe a ideia de um Deus de amor, um Deus soberanamente justo, bom, misericordioso, um Deus que não castiga, mas também não dá privilégios, trata a todos igualmente. É um Pai que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos. Não mais o Senhor dos exércitos, e sim um Pai amoroso e protetor, um Pai para ser amado e não temido. Porém, como nós sabemos, Jesus não pôde revelar tudo o que sabia pela imaturidade intelectual e moral dos homens daquela época. Mas ele prometeu: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Está no capítulo 14, itens 15 a 17. E depois de muitos séculos, surgiu o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus,
a terceira revelação que veio revelar o que Jesus não pudera revelar. E no Livro dos Espíritos, que é considerado o marco da doutrina espírita, vamos encontrar na primeira questão, a única que não foi questionada pelos opositores de Kardec, a seguinte pergunta: que é Deus? E todos vocês já estão respondendo. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todo o universo é formado, foi formado e continua sendo formado a partir da inteligência suprema que está acima de tudo. É a causa primária, o porquê primeiro de todas as coisas. O livro A Gênese, como nós já sabemos, foi uma complementação das respostas que os espíritos deram a Kardec na primeira parte do livro. E na questão 4, Kardec perguntou aos espíritos: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos responderam: em um axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. E Kardec se utilizou desse axioma para comprovar a existência de Deus. E Kardec, como excelente pedagogo, parte do concreto para o abstrato. Ele nos mostra que um pássaro estava voando. De repente, ele cai. E se nós perguntássemos a vocês: o que aconteceu com o pássaro? O que vocês iriam me responder? Ele foi atingido por um atirador. E com certeza foi isso que aconteceu, porque nós vimos o pássaro voando, ouvimos o barulho de tiros e a queda do pássaro. Então, observando-se o efeito, conhece-se a causa. Realmente foi um atirador. Portanto, nem sempre se faz necessário que vejamos uma coisa para sabermos que ela existe, porque observando o efeito, conhece-se a causa. Observamos que o pássaro estava voando, ouvimos o tiro, mesmo não vendo o atirador, nós chegamos à conclusão que havia um atirador. E Kardec parte de um outro princípio elementar, igualmente utilizado pela ciência para comprovar a inteligência de Deus. Todo efeito inteligente resulta de uma causa inteligente. Foi o que levou Kardec a pesquisar sobre as mesas girantes. Se as mesas giravam dando respostas inteligentes, é porque havia uma inteligência dando as respostas. Uma obra de arte não pode se fazer por si mesma. Se nós colocarmos uma pedra ao lado de um martelo e de um cinzel, nada acontecerá. Para que algo aconteça, é necessário que uma inteligência utilize os instrumentos para moldar a pedra e transformá-la em uma obra de arte. Por isso que em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. Essas esculturas foram feitas por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. E Kardec mostra que também a mesma coisa acontece com a obra da criação.
pela grandiosidade das obras da natureza, há de se concluir que a sua causa não pode ser a inteligência humana, e sim a de Deus. Um homem pode construir um banco através do tronco de uma árvore, mas ele não pode criar a árvore. A árvore é uma criação de Deus. E Kardec nos dá um outro exemplo para que nós possamos entender a existência e a inteligência de Deus. Ele nos coloca agora a existência de um relógio, atesta a existência do relojoeiro, nos mostra que houve um relojoeiro que confeccionou aquele relógio. E o mecanismo lhe atesta o saber e a inteligência. E ele continua que quando um relógio dá a hora precisa, nunca ocorreu a ninguém dizer: aí está um relógio inteligente. Inteligente foi o relojoeiro que o construiu. E ele conclui dizendo: o mesmo ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. E Voltaire faz uma declaração muito interessante que até complementa tudo que Kardec colocou. O universo me espanta e não posso imaginar que esse relógio exista e não tenha um relojoeiro. Então, agora vamos partir para uma outra pergunta. Pode o homem conhecer a natureza íntima de Deus? Eu tenho certeza que vocês estão respondendo que não. Mas por que nós não podemos conhecer a natureza íntima de Deus? Porque ainda nos faltam os conhecimentos que somente serão adquiridos com a evolução. Mas se nós não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, nós podemos conhecer os seus atributos? Sim. O homem pode. O homem pode conhecer através do seu raciocínio, chegar ao conhecimento dos atributos divinos, aceitar a sua existência e conhecer melhor as suas obras. Vamos então ver quais foram os atributos que Kardec destacou neste capítulo. Suprema e soberana inteligência. Se a inteligência de Deus não fosse suprema, seria limitada em algum ponto. E, neste caso, poderíamos admitir a hipótese de um ser mais inteligente do que ele. E esse ser é que seria Deus, eterno. Se não fosse eterno, teria tido um princípio ou teria saído do nada. Mas como nada pode nada produzir, Deus teria sido criado por um ser anterior a ele. E esse ser é que seria Deus. Imutável. Se não fosse imutável, Deus estaria sujeito às mudanças e nenhuma estabilidade teria as leis que regem o universo. Imaterial. Se não fosse imaterial, estaria sujeito às transformações que toda a matéria está sujeita e, por isso, teria até um fim, não seria eterno. Onipotente. Se não possuísse o poder supremo, poderíamos então conceber um ser mais poderoso do que ele. E esse ser
é que seria Deus. Soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. Infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus. Único. Se houvessem muitos deuses, não haveria unidade de visão nem de poder na organização do universo. Então, nós podemos concluir que Deus é a inteligência suprema e soberana, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Não pode ser diverso disso. Tal o eixo sobre o qual repousa todo o universo. Seguindo essa luz, o homem encontra o farol que o guiará em busca da verdade. Então, agora nós vamos para um outro subtema que Kardec colocou nesse capítulo, a providência. Como podemos entender a providência divina? Será que vocês estão respondendo que é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas? É isso mesmo, a solicitude, o carinho de Deus para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. Lembremos das palavras do Mestre: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceivam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Então, a solicitude de Deus se faz presente até nos mais ínfimos atos e pensamentos de cada um de nós. E como Kardec procura explicar a influência de Deus em nossas vidas? Quem leu o capítulo já sabe que, mais uma vez, Kardec procura partir do concreto para o abstrato, para que nós possamos entender o assunto. Ele nos diz que um fluido sutil, ele nos faz supor, um fluido sutil que enche o universo e penetra todos os corpos, dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, e que atua com discernimento, vontade e liberdade. Tudo vê, tudo ouve e tudo sente. Todo o universo está mergulhado neste fluido, aurindo nele a força que move as coisas e mantendo-se em contato permanente e direto com o seu pensamento. Não havendo nenhum ser que não esteja saturado desse fluido, nos achamos então constantemente na presença de Deus. E o espírito quinemante esclareceu para Kardec, fez uma analogia que nos faz entender ainda mais essa onipresença de Deus. O universo estaria para Deus como o corpo humano está para o espírito.
Ele nos diz que os membros do corpo, os diferentes órgãos, os nervos, os músculos, as articulações, enfim, todas as partes que compõem as individualidades material do corpo. Por isso que nenhum movimento, nenhuma impressão acontece sem que o espírito tenha consciência do que ocorre. Um membro se agita, o espírito sente, distingue, analisa a causa determinante e o ponto em que se produziu através do fluido perispiritual. Vamos dar um exemplo bem simples. Estamos fritando, nessa quarentena agora, né, alguns salgadinhos. E sem querer, colocamos o dedo no óleo quente. No mesmo momento, através do fluido perispiritual, a informação daquela dor, daquela queimação, chega ao espírito, que imediatamente dá ordem para retirarmos o dedo do óleo. E o mesmo fenômeno se daria entre Deus e a criação. Em toda parte da natureza, da mesma maneira que o espírito com o corpo, Deus estaria presente, relacionando-se permanentemente com todos os elementos da criação, da mesma forma que o espírito está permanentemente em relação com as partes do corpo. Por isso que todo mundo diz que quando um fio de cabelo nosso cai, Deus o sabe. E uma criatura pensa e Deus o sabe. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Estamos mergulhados em Deus. No livro Estudando a Mediunidade, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nós vamos encontrar uma citação do assistente Aulus, que nos diz que tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Por essa razão, sempre que nós estamos orando, a prece chega até Deus. Não necessitamos de formas convencionais, nem ser dita em voz alta. Muitas vezes, nós falamos em voz alta porque precisamos ouvir a nossa própria voz. Ainda não temos ouvidos de ouvir os nossos pensamentos. Precisamos ouvir a nossa súplica para nos convencer de que Deus está ouvindo a nossa prece, que Deus está nos ouvindo. Mas sabemos que Deus é soberanamente bom e justo e Ele sempre ouve as nossas súplicas. Às vezes, aquilo que nós estamos pedindo não é atendido, porque não é o melhor para nós. Deus só permite que nós passemos por determinadas aflições se elas forem necessárias para o nosso crescimento espiritual. Por isso devemos sempre dizer: Pai, que seja feita a vossa vontade. E vamos então agora para o último subtema da nossa aula, a visão de Deus. Se Deus está em toda parte, por que não vemos Deus?
Será que eu estou ouvindo o que vocês estão me dizendo? Devido à limitada capacidade de percepção dos nossos órgãos visuais. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo espiritual com os olhos espirituais. Os médiuns videntes, quando veem os espíritos ou o mundo espiritual, estão vendo através da visão espiritual. Tanto que, mesmo fechando os olhos físicos, continuam vendo. Por isso, não adianta a gente fechar os olhos, cobrir a cabeça com o lençol, porque nós continuaremos vendo os espíritos. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. E sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Mas pelo fato dos espíritos imperfeitos não verem, não perceberem Deus, não significa que nós, espíritos ainda imperfeitos, estejamos mais distantes de Deus do que os espíritos perfeitos que já percebem Deus. Todos nós, como todos os seres da natureza, nos encontramos mergulhados no fluido divino, conforme disse Jesus. Estamos nele como ele está em nós. Mas nós não podemos esquecer que os tempos são chegados, que precisamos desenvolver em nós as potencialidades da alma que nos permitirão atingirmos a esse estado de perfeição para percebermos Deus. Por isso, a importância do estudo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas também não podemos esquecer que não basta conhecer a verdade, ter feito todos os cursos que o SEMA nos oferece, saber de cor as 1019 questões do Livro dos Espíritos, os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que vivenciar, colocar em prática todos esses ensinamentos, perguntando sempre o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Por isso, a importância dessa casa, que nos oferece o conhecimento, mas também nos oferece a oportunidade de colocarmos em prática esses ensinamentos nas diversas atividades da casa. Então, estamos terminando o nosso estudo, lembrando que depois da prece, vamos nos encontrar no chat para uma conversa amiga, onde poderemos tirar as dúvidas que surgiram durante o estudo. Lembrando também o tema da nossa próxima aula, o bem e o mal, capítulo 3. Capítulo importantíssimo para os dias que nós estamos vivendo, para que nós possamos estar atentos às nossas escolhas. Por isso, é importante que todos leiam este capítulo, que vai facilitar a compreensão de tudo que será desenvolvido e apresentado pelo nosso companheiro. Então, vamos encerrar a nossa aula com uma poesia do espírito Antero de Quental, psicografada por Chico Xavier, que se encontra no livro Parnaso de Além Túmulo.
intitulada Deus. Quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem, senão ele, fez a esfinge estranha no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade e que habita na eterna claridade das torrentes de luz e da harmonia. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, muitas saudades mesmo. Por isso que é com o coração transbordando de alegria que estamos agradecendo por essa oportunidade de estarmos conectados à casa de Maria Angélica, essa casa de Jesus, onde podemos estudar, refletir sobre Deus, o nosso Pai amoroso, justo e bom, que sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos ajudando, e que todos nós que estamos vivendo esses dias de isolamento social, principalmente aqueles que estão fisicamente isolados em suas casas, possam se sentir amparados, mergulhados em Deus, sentindo a presença de Deus em nós, e que nós, nesses momentos de solidão, possamos nos abraçar, na certeza que estamos abraçando Deus, e Deus está nos abraçando também, porque Ele é Pai amoroso, bom, e não desampara nenhum dos seus filhos. Que nós possamos, então, nos sentir neste envolvimento amoroso, ter a certeza de que tudo passa, só não passa o seu amor. Só não passa esse amor que nos ajuda, que nos acompanha, que nos dá força para vencermos as dificuldades da caminhada. Então, agradecidos estamos a Jesus, o nosso Mestre, a doce irmã Maria Angélica, que continua nos acolhendo e nos amparando, a toda essa equipe espiritual que nos ajuda nesses momentos de reflexão, e também a toda a equipe de trabalhadores incansáveis da nossa casa, do doutrinário, da divulgação, que permitem que nós possamos ter momentos como estes. Graças a Deus.